A gente vive hoje nas democracias uma crise dos incumbentes. Os presidentes ou os partidos no poder estão perdendo eleições. Existem raras exceções, foi o caso do México no ano passado, mas são exceções que confirmam a regra. Os incumbentes estão perdendo faz 6, 7 anos em todas as democracias. A principal razão, quando você sai fazendo pesquisa de opinião, grupo de foco, tudo mais, em tudo quanto é país, tem sempre uma questão que bate lá no topo: inflação de alimentos. Há uma inflação de alimentos que não é brasileira, é internacional. Ela começa ali entre a pandemia e a invasão da Ucrânia, e ela tem sido muito persistente. Às vezes cede um pouco, tudo mais, mas ela tem sido muito persistente, ela pesa no bolso do eleitor e ela derruba governos. Aliás, se a gente for perguntar para boa parte dos cientistas políticos que fazem pesquisa de opinião, está todo mundo apostando contra o Lula no ano que vem por causa disso, por causa da inflação de alimentos. Um processo, uma medida como essa do governo americano, ela é inflacionária nos Estados Unidos, mas ela não é só inflacionária nos Estados Unidos, né? Esse processo inflacionário que começa com esse tarifaço vai pegar o mercado americano, mas ela afeta também, eu estou imaginando, inflação de outros países. Como é que funciona esse processo? Eu sei que não dá para prever, porque como você está mexendo em várias peças simultaneamente, não tem conta que faça, que nos permita prever as coisas num sistema complexo desses, mas eu imagino que uma direção a gente já consiga ter uma ideia, e eu estou imaginando que essa direção seja de aumento de inflação mundialmente, não? Você colocou bastante coisa aqui. Vou tentar... Se eu me perder, se eu perceber que eu estou me perdendo, você me puxa de novo, porque começa às vezes a abrir os termos. Então, assim, inflação no Brasil, você tem razão, nos últimos tempos, no mundo, a inflação ela mudou de patamar. A gente viu, na pandemia, olha como o mundo tem ainda muita gente consumindo menos alimento do que deveria, porque na hora que tiveram todas aquelas políticas de transferência de renda, isso a gente viu claramente no Brasil, teve aquele auxílio emergencial, aumentou a demanda de alimentos. Então, mostra que tem realmente um problema de insegurança alimentar, porque na hora que as pessoas tiveram ali uma mudança do seu orçamento, ficaram mais em casa e, portanto, alguns gastos deixaram de ser feitos. E, por outro lado, com uma transferência de renda e podendo consumir mais, consumiram mais alimento. Isso aconteceu em muitos países. Então, a gente teve uma mudança de patamar de inflação de alimento, mas que teve a ver com demanda, o que é triste, né? Que você ia falar, puxa, mas alimento não era para ser assim. Pois é. Daí se soma o fato da gente ter cada vez mais, né, uma frequência de eventos extremos, climáticos, né, eventos climáticos extremos também atrapalha, porque você frequentemente está tendo algum choque de preços. Tem uma terceira questão que você fala, bom, mas subiu na pandemia e continua, né? Uma coisa é você aumentar preço, outra coisa é a gente falar de uma inflação mais persistente. Só o choque climático, só o evento pós-pandemia não explica a persistência. Aí é porque realmente a gente tem estímulos fiscais ainda muito fortes no mundo e isso faz com que a superação desses choques seja muito mais lenta. Só para separar um pouco o que é aumento temporário de preço, que a gente fala mudança de preços relativos para processos que são um pouco mais duradouros. Mas, enfim, você teve ali choques e que esses choques geram, com frequência, susto na inflação de alimentos, mas eles também são mais difíceis de serem superados porque tem muito estímulo fiscal fazendo, no mundo afora, fazendo a superação ser mais lenta. Aí, claro que cada país tem a sua história, no nosso caso aqui fica mais teimoso. Agora, essa história de inflação de alimento alta não é algo novo no Brasil.
Então, quando a gente pega, por exemplo, do Plano Real para cá, a gente vê que com muita frequência a inflação de alimento ficou muito acima, bom, no acumulado ficou muito acima dos demais produtos e com frequência isso foi acontecendo. Não foi algo só concentrado nos últimos anos. Aí tem questões de estímulos na economia, que fazem com que fique mais persistente, mas esses choques. Mas tem um ponto que eu acho que ele é relevante, é que a gente tem muita eficiência produtiva nesses setores exportadores, mas isso não é algo que se observa no agro como um todo. A gente tem muita ineficiência na produção de alimentos no Brasil, justamente para aqueles que são para o consumo interno, né? Muitas empresas, às vezes familiares, às vezes pequenos produtores que não têm escala de produção, não investem, não têm capital humano. Olha, eu tive uma breve experiência no governo do estado de São Paulo e o que eu aprendi enquanto estava lá é da ineficiência até dentro de São Paulo. A gente tem ali produtores no Brasil ou no estado que não sabem preparar o solo para semear. Não ajustam a acidez. Não estão utilizando técnicas tradicionais já consolidadas. Eu não estou falando novas tecnologias, eu estou falando técnicas tradicionais de cultivo, de manejo. Então, nós temos um problema de baixíssima produtividade em vários segmentos do nosso agro, que obviamente torna também muito mais vulnerável a questões climáticas e coisa e tal. É um problema de capital humano também, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa que está ali à frente da sua propriedade não tem preparo suficiente, não se atualizou, falou, mas eu fiz isso a minha vida inteira, por que agora eu tenho que fazer diferente? Algumas coisas o Estado de São Paulo conseguiu virar a página, que era aquele hábito de queimar, né? No caso, a cultura da cana, para limpar, as pessoas queimavam para limpar o solo e sem entender que aquilo tornava o solo mais pobre. Mas tem muito problema ainda, viu? E problemas muito básicos no manejo. Isso dito, tem uma outra agenda aqui que o Brasil precisa encarar para a gente, de fato, conseguir ter preços de alimentos mais baratos e mais resiliência na produção e, portanto, menos eventos, né, de pressão inflacionária. Isso aqui eu acho que é importante colocar. Eu me perdi, qual que era a outra? Não, mas é a conexão com a eleição, né? Com os efeitos eleitorais disso e as ameaças democráticas eventuais. Porque quando aparece alguém com um discurso... A insatisfação da sociedade. Né? Olha, tem um lado dessa história, aqui eu vou fazer uma provocação. Eu acho que parte da derrota do Bolsonaro foi por causa da inflação, inclusive a de alimentos. Quando a gente olha o mapa eleitoral em 2018 e depois a gente olha em 2022, o Bolsonaro, quer dizer, eu estou pegando o delta, tá? Não estou falando em termos absolutos, mas como a comparação das regiões do país, votos em 2018 das diferentes regiões e votos em 2022. Bolsonaro ganhou votos no Nordeste. Ele teve mais votos em 22 do que em 18. Por quê? Auxílio Brasil, né? As pessoas protegidas ali, inclusive protegidas contra, né? Ou minimamente protegidas até pelo aumento de inflação que a gente teve. Aí tiveram algumas regiões que o agro vai muito bem, preços do agro ótimo, gerando renda. Essas regiões continuaram com uma votação muito forte. Onde o Bolsonaro perdeu o voto? No Sudeste, onde estão as nossas classes médias. As nossas classes médias que não têm a porcentagem, a penetração das políticas de transferência de renda é menor, ou seja, o Auxílio Brasil na época tem um papel menos importante, e são as nossas classes médias que sentiram na veia o aumento da inflação. Então, tem um lado aqui que eu fico muito feliz. Que bom que inflação alta é algo que incomoda a nossa classe média. E isso influencia voto. E isso ajuda também
acaba influenciando, quer dizer, deveria influenciar mais as nossas políticas públicas. Então, no sentido de buscar contas públicas mais arrumadas, para que isso não gere inflação mais teimosa, juros mais elevados. Então, acho que, assim, você falou das classes médias, né, Pedro? E eu não tenho como discordar, eu concordo número, gênero e grau. As nossas classes médias, as classes médias dos países, elas têm um papel fundamental para o funcionamento da democracia, para a alternância de poder, né? E o incômodo com a inflação, que foi um legado do Plano Real. O Plano Real não foi só combater a inflação. O Plano Real foi criar estruturas sólidas para, de fato, ter um quadro sustentado de inflação baixa, mas mais do que isso, mudou as crenças da nossa sociedade. A gente não gosta de inflação alta, nem minimamente alta. Então, eu acho que isso é um tremendo ganho. Não quer dizer que, eventualmente, isso possa gerar mau uso político. Mas o efeito líquido, na minha opinião, é um tremendo ganho, né? A sociedade, de alguma forma, se manifestando. O ideal seria que as nossas classes médias que têm mais impacto na formação de políticas públicas, né? As classes mais altas, que seria importante que elas também participassem dessa pressão. O que eu quero dizer é o seguinte: o ideal seria que a gente tivesse uma classe média representativa usuária de serviço público. Aí ia ser melhor ainda. Todo mundo reclamando: eu quero escola melhor, eu quero saneamento, eu quero segurança pública. Mas, claro, a gente sabe que as classes mais privilegiadas, elas não são usuárias de serviço público e conseguem se defender, e isso não gera uma força coletiva ali de pressão da política. Então, pelo menos a sociedade reagir diante da inflação, para mim, é um tremendo ganho para a nossa democracia.